Então, a gente vai começar a nossa terceira aula sobre segurança alimentar e nutrição e dietética. Nessa aula, a gente vai continuar, né, a aula passada, vendo a parte de higiene ambiental, tá? E, inicialmente também, eu gostaria de obter o consentimento de todos, né, se todos concordarem com a gravação dessa aula, permaneçam como estão, e quem não concordar, por favor, se manifeste no chat ou abra o microfone e fala. Eu concordo que seja gravada, porque quando a internet cai, está sendo minha salvação esses dias essa aula sendo gravada. Porque É a isso minha internet mesmo, está a sempre intenção caindo é e ela essa. é importante que seja gravada, no meu conceito. Certo. Essas questões a respeito do horário, no final da aula a gente discute só para não ficar tomando tempo da gravação da aula e eu ter que ficar depois editando, né, que acaba demorando bastante, certinho? Então, pessoal, recapitulando de onde a gente parou na aula passada, nós falamos sobre os pisos, paredes e tetos, né? As portas e janelas. Então, para esses itens, cor clara, material lavável, de fácil higienização, que não é poroso, liso, que não acumule sujidades, os cantos abaulados e telas milimétricas laváveis, né? Removíveis o ideal, mas principalmente que sejam laváveis nas portas e janelas. As bancadas têm que ter altura adequada, materiais também laváveis e que não favoreçam o acúmulo de sujeira e que possam suportar, né, os agentes sanitizantes, inox, granito ou mármore, né, o que a gente usa para bancadas. Instalações elétricas e hidráulicas sempre protegidas, ou por meio de tubulações expostas, presilhadas, coloridas, né, com as cores adequadas que a gente vai ver lá na disciplina de higiene e legislação, tá? Ou para agroindústrias, se ainda utilizarem equipamentos de baixa tensão, a gente pode fazer tudo embutido, tá? Para instalação elétrica, principalmente, certo? O que a legislação foca é que não traga risco de acidentes e também não traga risco de contaminação para o alimento, tá? Então, tanto embutida quanto presilhada, desde que bem instaladas, protegidas e que não tragam risco de contaminação. A iluminação, né? Então, continuando a partir daqui, que a gente não tinha visto, né, na aula passada. A iluminação, o ideal é que a gente tenha bastante luz natural entrando, tá? Nesses ambientes. Para economizar energia também, né? Uma questão de aumentar a eficiência energética. Então, o ideal é que tenha bastante luz natural. As lâmpadas que a gente tem nessas áreas de produção, elas devem ser sempre protegidas, tá? Com as luminárias apropriadas, né? Que a gente chama de anti-explosão, né? Que caso a lâmpada estoure, não vai estilhaçar, né? Em cima dos alimentos, nem das pessoas que estão ali naquele ambiente, certo? Então, a gente tem que tomar esses cuidados também com a iluminação. Quando a gente estiver vendo a parte lá em higiene e legislação, a gente entra nos pormenores, tá? De quantos lumens tem que ter, de coloração, de paredes, de portas também. Eu coloquei cores claras, né? No geral, mas a gente entra, né, nesses detalhes quando a gente estiver lá em higiene e legislação, que é o assunto de fato da
da disciplina. Agora a gente está fazendo mais essa introdução mesmo às boas práticas, tá? Sonorização também é uma coisa importante, tá? A gente vai ver lá em higiene e boas práticas que a gente não pode ter paredes paralelas muito distantes, né? 14 metros por aí em diante, né? Principalmente, porque a gente vai ter eco, né? E o eco gera um desconforto muito grande para os manipuladores, né? A gente já tem muita coisa de metal que ressoa dentro da produção, né? Bancada de metal, equipamento de metal, utensílio de metal, né? E acaba tendo muito barulho, equipamentos funcionando, exaustores, e isso, né, gera um desconforto. E além do desconforto, já é comprovado que o excesso de barulho, ele pode causar alguns problemas de saúde. Além de causar perda auditiva, né, ao longo dos anos, que é o mais óbvio, também pode causar, por exemplo, problemas cardíacos, né, hipertensão arterial, por exemplo, né, problemas cardiovasculares em geral, mas a hipertensão arterial, por exemplo, é um problema que pode ser causado ou agravado por excesso de barulho, tá? Então, assim, por mais que a gente coloque protetor, né, auricular, para se proteger desse excesso de barulho, o ideal é que a gente não que a gente faça o que der para fazer para reduzir esse barulho, né? Então, evitar ficar batendo os utensílios na bancada, evitar também, como eu falei, né, essas paredes paralelas muito distantes para diminuir o eco, na hora da gente desenhar essa agroindústria, né, que vocês não devem ter visto lá em desenho técnico isso, mas são esses os principais pontos. Exaustão. Então, também é muito importante que a gente tenha exaustão adequada na nossa área de produção, tá? Tanto a exaustão ambiente, vamos colocar assim, né? Que a gente coloca aqueles exaustores que parecem uns ventiladores, né? Eles podem ser embutidos na parede ou no teto, aí depende do projeto, né? São exaustores industriais, mas eu queria fazer um destaque para as áreas de produção a quente, né? Então, sempre que a gente tem forno, fritadeira, alguma estufa, né? Fogões, né? Esses equipamentos que geram calor, a gente precisa dessa exaustão específica, né? Para esses equipamentos, que vocês também devem ter visto lá em desenho técnico, mas a gente precisa dessa exaustão específica, né, que tem geralmente aquele sistema de coifa ligado a um exaustor. E áreas de lavagem também, se a gente utilizar lavagem por meio de lavadoras, né, lavadoras industriais, que elas também aquecem bastante, algumas têm temperatura de 80 graus a água, né, então também aquece bastante. Quanto ao abastecimento de água, a gente precisa ficar atento, a gente já começou um pouco essa discussão, né, na semana passada, quando a gente falou a respeito de legislação. O ideal é que a água seja da rede pública, né, o abastecimento seja da rede pública, por conta do tratamento que a água recebe, né, para garantir que essa água seja potável. Caso a gente não consiga ter esse abastecimento de água da rede pública, né, se for água de poço, de cisterna, né, de outras fontes alternativas, vamos colocar assim, a gente precisa fazer um pré-tratamento dessa água, tratando-se de agroindústria, tá? A gente não pode simplesmente pegar essa água no poço e utilizar, certo? A gente precisa fazer um pré-tratamento. E aí tem várias empresas que prestam esse serviço,
tá? De tratamento de água. Não é algo de outro mundo, né? Claro, é mais um custo, mas não é um super mega tratamento assim do outro mundo, não, tá? Geralmente são 2 tonéis, a depender da quantidade de água, né, gasta, claro. Mas são 2 tonéis com os produtos lá que fazem o tratamento, né? Faz a filtragem, o tratamento, adiciona a água sanitária, né? O hipoclorito para sanitizar e despeja, bombeia essa água para a caixa d'água, né? Um tanque. Para garantir, de novo, a inocuidade e a potabilidade dessa água, tá? Além de, nesses casos, a gente tem que fazer a avaliação, né, da qualidade, controle de qualidade da água periódico em uma frequência maior do que seria se fosse água do abastecimento, né, da rede pública. Os ralos, a gente sempre vai ter esses ralos que tem sistema de abre e fecha, né, para a gente evitar que durante à noite, por exemplo, né, nos momentos em que a agroindústria não estiver funcionando, que voltem, né, ratos, insetos por esses ralos, né, então a gente deixa ele aberto na hora que estiver fazendo a lavagem, a higienização, e fecha novamente. E os resíduos têm que receber um destino adequado também, tá? Esses dois aqui, principalmente, gente, junto com as telas milimétricas, a gente tá fazendo de forma integrada o controle de pragas, que a gente vai ver mais à frente, tá? Então, os resíduos, o que é reciclável deve ser destinado à reciclagem, a gente tem que fazer coleta seletiva, né? O que pode ser reaproveitado para alimentação animal, o ideal é que receba esse destino, ou para compostagem, e o que não tiver jeito, a gente tem que descartar de maneira adequada, geralmente, né? É o ideal que vá para receba o destino lá do aterro sanitário. Mas, infelizmente, a gente sabe que nem todos os municípios da nossa região, aqui da Bahia, né, no geral, já nem todos os municípios têm aterro sanitário, então acaba que vai para lixões mesmo. O mesmo procedimento da semana passada, gente, a gente pode adotar aqui, tá? Qualquer dúvida, podem perguntar, podem interromper. Não precisa esperar o final da aula, não, tá? Então, continuando. Quando a gente fala aqui, né, recapitulando a respeito dos materiais, eu deixei esse slide aqui, né, com a descrição mais detalhada, mas a gente já tratou sobre isso, né? Só um destaque para madeira e outros materiais que não podem ser higienizados, né, lavados e sanitizados, não podem fazer parte, né, compor os nossos utensílios, bancadas, portas, janelas, nada disso, tá? E um outro destaque é que a gente não pode acumular material em desuso nem dentro da agroindústria, nem aos arredores, tá? E o ideal é que a gente também não tenha caixas de papelão, por exemplo, dentro dos estoques ou das áreas de produção, dos estoques que eu falo de alimentos mesmo, né? E das áreas de produção, porque pode vir junto com esses materiais, né? Muitos insetos, baratinhas, às vezes o inseto já pôs os ovos ali naquele material, né? E aí ele vai eclodir quando estiver lá dentro da produção, dentro da agroindústria. São materiais que aquecem, né, e que tem uma troca térmica complicada, então favorecem também, né, a essa temperatura inadequada. Risco de incêndio também sempre existe, né?
além de poder atrair mesmo, né, pragas como ratos e gurgulhos, por exemplo, né, que podem se esconder e se proliferar nesses materiais. Já falei a respeito da iluminação e das telas. E agora, fazendo um destaque para os materiais, né, de limpeza, vamos colocar assim, que a gente pode usar. Quais produtos a gente pode usar na sanitização das agroindústrias, tá? Então, o primeiro destaque que eu gostaria de fazer é aquele que o mesmo que eu fiz para a higienização de uniformes, tá? Nada que tenha perfume, certo? Por que isso? Porque, principalmente quando a gente fala de agroindústria familiar, né, que pode ser que tenha um porte menor, não estou dizendo que todas são assim, né, mas pode ser que tenha um porte menor. Acaba que as pessoas às vezes associam muito com aquilo que elas fazem em casa, né? Então, quer higienizar a área de produção usando desinfetante, né? Ou então aqueles limpadores multiuso, né? Estilo tipo Veja, a marca, né? Mas esses produtos, eles têm cheiro, né? Eles têm perfume. E aí, de novo, pode transferir para os alimentos. Não é o adequado. A gente tem que usar produtos que sejam direcionados para a produção de alimentos mesmo, tá? Para a higienização de áreas de produção de alimentos. Nas agroindústrias em geral e em cozinhas industriais, a gente geralmente já compra isso de fornecedores especializados, que já vendem esses produtos para esse tipo de para essa finalidade, né? Então, já tem empresas especializadas em vender esse tipo de produto, com registro da Anvisa, com a bulazinha, né, o modo de usar, o modo de fazer a diluição, né, já ajuda bastante. Geralmente é o mesmo pessoal que já vende EPI e tudo mais. A depender da quantidade, sai muito mais barato do que comprar detergente convencional, hipoclorito convencional. Então, é importante também fazer o levantamento desses fornecedores, né? Mas, de todo modo, digamos que a gente não tem o contato desses fornecedores, ou a nossa agroindústria ainda é muito pequena, ela está muito no começo, a gente não vai ter um volume de compra, né, que esses fornecedores vendam, que ainda tem isso, né, eles geralmente vendem em quantidade maior, justamente por atender esse público de indústria. Né? Então, se a gente não consegue, o que é o básico? Vamos colocar assim, tá? O que vai ser o básico para limpeza, para sanitização das agroindústrias? Detergentes, desengordurantes, álcool 70% líquido, tá, gente? Porque é álcool de higienização, hipoclorito de sódio, que a gente vai usar em diluições diferentes, tá? Depender do que a gente tá higienizando. E, nesse caso desses produtos que eu falei, né, de uso profissional, a gente tem outros produtos que podem ser utilizados e a gente segue a orientação do fabricante, né? O modo de usar lá descrito pelo fabricante. Então, vamos lá. A gente precisa os detergentes, né? Qual é a característica? O detergente ele tem que ser neutro, né? De novo, a gente não vai colocar lá detergente de maçã, de limão, não é de coco, nada disso, tá, gente? Detergente neutro, justamente, de novo, por uma questão, né, do próprio pH e tudo mais, e para evitar transferência de cheiros, tá? E que ele se acumule na superfície. Os desengordurantes a gente vai utilizar para limpeza de fornos, fogões, fritadeiras, né? Não, geralmente não a limpeza diária, mas a limpeza semanal desses equipamentos, né? Que juntam muita gordura.
coifas também, né, de exaustão. A gente vai também utilizar esses desengordurantes para auxiliar na limpeza, certo? O álcool a 70, como eu falei, 70%. A gente vai usar bastante para higienizar as superfícies, né? Fazer essa higiene das superfícies de inox, principalmente, e dos equipamentos, tá? Pisos e paredes e granitos e mármores, aí a gente já faz a higienização com hipoclorito de sódio, certo? E outros utensílios plásticos também, né? Tudo que não for de metal, a gente pode usar hipoclorito de sódio, certo? Aí a diluição vai depender do que a gente está sanitizando, né? 100 ppm para equipamentos, utensílios e até os alimentos também, e 200 ppm para pisos e paredes. A gente também tem que fazer essa higienização periódica, né, dos reservatórios de água, além do controle de qualidade da água. E aí, quando a gente estiver falando do POP, a higienização de reservatório de água, a gente detalha isso melhor, tá? Outra questão é o registro. A gente precisa se habituar a registrar tudo. Então, não basta que eu tenha um procedimento operacional padronizado descrevendo como é que a caixa d'água é lavada. Eu preciso ter um registrozinho, né, de frequência de lavagem. Então, lá nesse registro é uma tabela que eu tenho que colocar o dia em que foi lavada e quem foi a pessoa responsável pela higienização e a assinatura do responsável pela agroindústria, no mínimo esses 3 itens, tá? A gente precisa registrar tudo. Isso, eu dei o exemplo da caixa d'água, mas isso serve para câmara fria, para geladeiras e freezers, né? A gente tem que comprovar. E além do controle de temperatura desses equipamentos de controle de frio, né, que a gente tem que fazer também. Então, pessoal, quando a gente fala em higienização, né, a gente tem alguns princípios básicos, né? O que é higienização? Quando eu falo higienização, vocês pensam em quê? Tem a pesca no slide, mas vocês, com as palavras de vocês pensam em quê? Qual o objetivo? Como é que se faz? Alguém quer arriscar? Pode abrir o microfone. Lavar as coisas, objetos que vai usar. Pode ser com hipocloreto de sódio, né? Botar de molho as coisas, lavar. E as frutas e verduras que for usar. Certo. E limpeza da área também da manipulação dos alimentos, né? Limpar tudo. Pode ser com água sanitária também, né, Pro? Pode. Não sendo metal, pode. E por que o metal não pode? Porque a água sanitária, ela é feita a partir da soda cáustica, né? É abrasivo. Aí acaba enferrujando, corroendo o metal, né? E é isso aí. Limpar as janelas, as paredes. Não só a mesa de fazer, né? A preparação, a manipulação. Ver o teto, né? Sempre passar água sanitária com água e passar assim no teto com pano, com a vassoura, né? Como se estivesse passando pano no chão. Eu acho que é por aí. Tem que limpar tudo. Chão, paredes, teto, janelas e os aparatos, os objetos os utensílios que vão usar na preparação, manipulação dos alimentos. Certo. E também, não esquecendo da higienização física, que é cabelo, as mãos, o uniforme, e também sempre utilização do álcool 70 para ambos.
Então, pessoal, quando eu falo em higienização de forma geral, né, a gente está falando de processos, né, de um processo que ele vai tanto garantir essa limpeza, né, que vocês descreveram, né, a organização, manter o ambiente limpo, tirar o que é grosso, né, que a gente enxerga a olho nu, vamos colocar assim, que é essa limpeza, tá? E combina com a limpeza a sanitização, que já vai para um outro nível, né? A sanitização, ela já busca destruir os micro-organismos que estão ali naquele ambiente, ou naqueles alimentos, né? Para evitar a contaminação, tá? Reduzir essa carga microbiana, né? Por mais que a gente não zere, a gente reduz a níveis seguros, tá? Então, quando a gente fala em higienização, a gente tem essas duas etapas, a etapa da limpeza e a etapa da sanitização, tá? São duas etapas complementares. Então, quando a gente fala em indústria de alimentos, a gente precisa pensar nessa higienização eficiente, tá? Que ela vai envolver a energia química, a energia mecânica, a energia térmica e o tempo. Então, vamos lá. Como que a gente pode exemplificar essa energia química? Vou dar um exemplo para a gente visualizar. Se eu tiver lavando uma fritadeira, tá? Que ela tinha óleo lá armazenado nela. Se eu lavar essa fritadeira só com água, eu consigo limpar ela de forma eficiente? Não. Não, né? Porque a água não vai interagir adequadamente com o óleo para carregar esse óleo. Então, a gente precisa adicionar algum composto químico que vai, né, emulsificar esse óleo nessa água para a gente conseguir tirar ele dali, né? E aí é onde entra o detergente, o desengordurante, tá? Então, isso a gente é o que representa a energia química empregada nessa higienização. Energia mecânica. Então, vou dar um outro exemplo. Vamos supor que nós... Desculpa Oi, interromper aqui. pode interromper. Em relação à higienização, pode ser utilizado algum tipo de escova, alguma coisa assim do tipo para fazer higienização dos equipamentos? Pode, chegaremos agora nesse item, né? Se a gente está lavando um tacho de doce, tá? Ou de requeijão de corte. Ou até de doce de leite, né? Vou colocar o doce de leite, que acho que é o mais fácil de visualizar. Então, durante o preparo, as proteínas, né? Principalmente as proteínas e os sais desses alimentos, eles vão ficar grudados, né? Na parede do tacho. Né? Gordura também, o alimento como um todo, né? Vai ficar grudado ali naquela parede. E aí, de novo, né? Se eu usar só uma buchinha e tentar com sabão, né? E bem levemente passar por esse tacho, isso vai soltar? Sim ou não? Não. Não solta. Então, a gente precisa aplicar uma energia mecânica, né? A mesma coisa quando a gente vai lavar um chão, né? Que respingou gordura ou qualquer outra coisa. A gente joga o detergente, o desengordurante, mas não basta só isso, né? A gente jogou lá o detergente, a gente precisa esfregar com a vassoura, né? Ou com escova, né? Com uma bucha adequada, né? A gente precisa aplicar essa energia mecânica, né? Essa energia física, para ajudar nessa sanitização, nessa higienização, né? Energia térmica. Então, como eu dei o exemplo... Oi? Nesse caso aí, a lã de aço é recomendado para lavar? Não. Por que a gente não utiliza a esponja de aço, né? O famoso Bombril? Porque ele solta vestígios, né? A gente vê que se a gente não tomar cuidado, entra até umas farpazinhas, né?
aquelas farpazinhas do metal entram na nossa mão, né? Então, a gente não usa esponja de aço, tá? Aí, de novo, né, o exemplo lá, o pessoal que trabalha com higienização industrial, né, e cozinha industrial, eles já vendem uma esponja, eu acho que até acha no mercado também, que ela não é bem de aço, tá? Ela é prateada, acho que para lembrar a esponja de aço, mas ela não é, né? Ela é como se fosse um plástico grosso, né? Que você usa para um material sintético que você usa para higienizar e ele não solta essas farpazinhas que a lâmina a palha de aço solta, tá? E também o pessoal que trabalha com essa limpeza industrial, eles têm essa mesma esponja que a gente usa para limpeza em casa, para lavar louça, eles têm ela em diferentes espessuras e diferentes capacidades de abrasão. Então, tem desde as mais macias até as mais grossas mesmo, né? Que substituem bem o bombril, né? A palha de aço. Energia térmica, né? Então, como eu dei o exemplo para vocês, muitas agroindústrias utilizam a água quente, né, para fazer essa higienização, tá? A água a 80 graus. Então, ela, além de ajudar na limpeza, ajudar a dissolver as gorduras, né, a suspender os materiais, ela também já reduz bastante a carga microbiana, né, os micro-organismos lá, por conta da alta temperatura. Então, pode ser usado tanto como aquelas mangueiras que o pessoal usa para lavar parede, piso, teto e superfícies, né? Ou também na área de lavagem de utensílios, como eu falei para vocês, né? Pode ser nas lavadoras, né? E de utensílios industriais, ou então em esguichos mesmo, com água quente, né? Vem lá das caldeiras. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Não. E o outro item que está dentro dessa higienização eficiente é o tempo, né? Quando a gente pensa em fazer essa higienização dos ambientes, né, da agroindústria, a gente tem que saber que alguns produtos precisam de um tempo de ação, tá? Então, se eu estou sanitizando frutas, né, a gente precisa respeitar o tempo. São 15 minutos, 20, 10, a gente vai depender do protocolo, né, mas vamos colocar 15 minutos. Se eu tenho que deixar 15 minutos, eu preciso aguardar esse tempo, que é o tempo do hipoclorito de sódio fazer efeito, né, sobre os micro-organismos. Então, se eu o deixar por menos tempo, ele não vai ter a mesma eficiência. Se eu deixar por mais tempo, ele pode começar a interagir com o próprio alimento, por exemplo, né, e causar uma contaminação química, né? Então, a gente tem que respeitar esse tempo. Então, essas etapas, né, da sanitização, vamos colocar aqui a sanitização ambiental, tá? De equipamentos, utensílios e de bancadas, pisos e paredes. Ela vai ter essas 4 etapas aqui, tá? Então, a primeira etapa é a pré-lavagem, né? Que é a pré-lavagem que a gente fala é tirar o grosso, tá? Então, se tem casca de fruta, casca de verdura, farinha derramada, a gente cata esse grosso, varre, né? E descarta e faz essa primeira lavagem com água, tá? Tira a sujeira grosseira e faz essa lavagem com água. Depois a gente adiciona o detergente, que é a limpeza com detergente, e faz essa limpeza mecânica também, de esfregar tudo.
Enxágua novamente com água, e essa água pode ser quente, por exemplo, ou não, tá? E depois desse enxágue, a gente faz a sanitização, tá? O que acontece? Quando a gente usa, por exemplo, hipoclorito de sódio diluído para fazer essa sanitização final de parede, de pisos, de bancadas, né? A gente não precisa enxaguar depois, né? Porque vai ficar provavelmente até o outro dia. Então, até o outro dia, esse hipoclorito ele já se degradou, tá? Então, a gente não precisa enxaguar de novo. O alimento não, o alimento tem que enxaguar de novo, tá? Mas as superfícies não, tá? E se for de inox, a gente vai borrifar o álcool a 70 também. E da mesma forma, não precisa enxaguar e não pode secar com pano, tá, gente? Por conta daquelas imagens que eu mostrei para vocês inicialmente lá, né? Que o pano, ele retém muitos micro-organismos, tá? Ah, mas se eu estou falando de uma prateleira que é onde eu vou deixar meus alimentos secos e tudo mais, tá? Aí a gente usa, o ideal é usar aqueles panos que o pessoal chama de Perfex, que são panos descartáveis. Ah, se eu não tenho, né, lógico, borrifar o álcool e enxugar com aquele Perfex. Mas se a gente não tem, a gente pode usar o pano para enxugar, né, essas superfícies aí, por exemplo, mas ele tem que ser trocado no máximo a cada 2 horas, tá? A gente não pode manter esse pano que a gente usou para enxugar essas prateleiras aí, por exemplo, por mais de 2 horas. E aí, quando a gente for higienizar, o ideal é higienizar com água e sabão e fazer um processo de sanitização também. Seja fervura, seja o molho no hipoclorito de sódio, que é também o mesmo procedimento que a gente usa para buchas, né? As buchas também têm que ser fervidas diariamente, né? E mantidas secas, né? A gente não pode deixar a bucha encharcada na área de produção. Alguém falou alguma coisa aqui? Deixa eu ver que sumiu. Produtos químicos. Sim. Domingos perguntou se é viável utilizar produtos químicos para desengordurar equipamentos da produção, não tem risco de contaminação dos alimentos. Então, foi o que eu estava falando antes. A gente tem desengordurantes químicos, né, que são próprios para uso industrial, né, para uso em cozinhas industriais e indústria de alimentos, que a gente compra de fornecedores que são certificados para isso, né? A gente não vai comprar no tiozinho que faz o desinfetante em casa, não, tá? Ele tem que ter certificado da Anvisa de segurança bonitinho. E aí, ele vai ter lá no seu modo de uso a forma certa de utilizar, se precisa ser diluído ou não, quais são os EPIs que tem que utilizar, porque no caso do desengordurante, como ele vai ser enxaguado depois, né, e aí tem que ser enxaguado de forma adequada, o risco dele não é nem tanto para o alimento, se ele for usado de forma, né, correta, se ele for lavado depois de forma correta. O maior risco do desengordurante é para o manipulador, né, porque o desengordurante, ele tem bastante abrasivos também. Os desengordurantes usados para a indústria de alimentos e para a cozinha industrial, a maioria deles é feita a partir de soda cáustica. Então, o risco de queimadura da pele, né, dos olhos, é alto, né, e muitos deles têm que ser utilizados a quente ainda, né, então, quando a gente vai mexer com esse tipo de produto, a gente tem que estar sempre usando luvas, né, e aí são aquelas luvas grossas mesmo, né, de látex mais grosso, luva de limpeza,
Não é luva de manipulação de alimentos, não, é luva de limpeza mesmo. Tem que estar usando o avental impermeável, tem que estar usando óculos, né, de segurança. Então, o risco maior do desengordurante é para o manipulador, né, não para o alimento, pensando por esse lado, se for usado da maneira certa. Mais alguma dúvida? Então, continuando. Ô, Pró, Oi. eu não sei se a senhora já falou que minha internet está oscilando muito hoje, mas eu vou perguntar uma coisa que eu acho que é interessante também. Os utensílios usados também têm contaminação, assim como o bombril, porque há uma reportagem um tempo atrás que eu assisti, falando sobre o risco de usar a esponja de aço, justamente porque se cair em nosso estômago, né, enferruja e pode causar câncer ou feridas no estômago, alguma coisa assim do tipo. E panelas de alumínio também que solta resíduo. A senhora pode explicar um pouco mais sobre isso? Certo. Então, o que acontece? A respeito dos utensílios, né, inicialmente. Existe um pessoal que estuda só esses materiais, né, utilizados para utensílios. Então, o básico que a gente precisa saber é que, primeiro, nada que não possa ser higienizado, né, então, madeira, bambu, essas coisas a gente não pode usar. Pensando nesses utensílios de alumínio, que você deu o exemplo, né, do alumínio, panelas de alumínio, que mais? Principalmente panela, né, que o pessoal fala bastante, formas, panelas, essas questões, tá? Os plásticos que vão com micro-ondas. Isso. Em indústria, em agroindústria, a gente pode até usar alumínio, mas acaba usando menos. Por que que a gente usa menos? Porque a durabilidade dele não é tão alta quanto a do inox, por exemplo, né? O inox é mais resistente, ele dura mais. Então, vocês vão ver que a maioria dos equipamentos e utensílios e bancadas, né, são de inox, né, por conta dessa durabilidade. O inox, ele já não transfere tantos metais, né, para o alimento, então ele também seria mais seguro por esse ponto de vista, tá? Outra questão do alumínio. Mas a gente tem na nossa agroindústria alguns tachos de doce que são de alumínio. Eu preciso descartar? Não. A orientação porque assim, a gente vê isso na prática. Às vezes a gente tem aquela sensação de que o alumínio precisa estar areado, né? Brilhando, tem que refletir, né? E isso não é sinônimo de limpeza, né? Não significa que um alumínio que não esteja lá brilhando, tinindo, que ele não esteja limpo, tá? Por que é que o alumínio fica fosco, né? Fica aquela cor, né, mais fosca? Porque durante a utilização, né, e o próprio contato dele com o ar, forma-se uma camada de óxido de alumínio ao redor do metal. E esse óxido de alumínio, ele protege, né, o alumínio e reduz essa transferência de material que você falou aí, né? Então, assim, se o óxido está ali por dentro da panela, fica aquela corzinha esbranquiçada, a transferência de alumínio para o alimento é menor, tá? Então, se a gente já tem os utensílios de alumínio, o ideal é não ficar areando, principalmente por dentro, a parte que está em contato com o alimento, tá? Porque para não tirar essa camada desse óxido que é protetora, certo? Aí assim, aí o pessoal fala de utensílio de cerâmica, disso, daquilo outro, né? Inviável, né, gente? Para a indústria de alimentos não tem como. Então, a primeira opção sempre o inox por conta disso, e o alumínio, se não tiver jeito, seguir essa orientação de não ficar areando a parte que entra em contato com o alimento, tá?
Utensílios plásticos. Aí, de novo, né? A gente, indústrias, estou colocando indústrias em geral, tá? Não indústrias que usam micro-ondas industriais gigantescos. Indústrias em geral, né? A gente também não usa tanto micro-ondas, nem plásticos para o preparo. Os plásticos a gente vai usar principalmente para sanitizar os alimentos, né? Porque a gente vai sanitizar com hipoclorito de sódio, e de novo, o hipoclorito não pode estar lá, né, no contato com o metal, tudo mais, tá? A não ser que seja aquelas lavadoras específicas, né, para o inox, né, de inox para alimentos. Então, plásticos a gente acaba usando mais na sanitização e no armazenamento depois do alimento pronto, né? A gente não coloca nada dentro de plástico para passar por aquecimento, né? Geralmente é também para armazenar em temperatura fria. Então, a transferência desses compostos tóxicos também acaba sendo menor, né? Porque a gente não vai usar no micro-ondas, né? No ambiente industrial. E outra dica interessante, não é nem dica, né, é uma orientação mesmo, é que a gente tenha materiais diferentes. Então, se a minha panela, né, o meu tacho é de metal, o ideal é que o utensílio, a colher, a pá que eu utilize, seja de plástico, né, próprio, né, aquele plástico próprio para a indústria, que ele é bem mais grosso, né, e mais durável, para evitar também ficar abrasando o material também, tá? Mas são essas orientações mais básicas. Alguém não está conseguindo entrar? Não apareceu, não, o pedido dela. Oi, pode falar. Eu trabalho na escola com merenda. Sim. Existe o depósito de alimento e existe o depósito de materiais de limpeza. No depósito de merenda, minhas colegas, elas brigam muito comigo, elas misturam, botam as panelas, os vasos plásticos, tudo lá dentro. Uhum. É certo isso? O que acontece? A alimentação escolar, infelizmente, os refeitórios da alimentação escolar, né, ainda são bastante precários. É difícil a gente encontrar um refeitório que tenha as alas todas separadinhas, né? Que tenha uma área só para frio, uma área só para preparo quente, um estoque de alimentos, um DML e um estoque de materiais, né? É difícil. Então, o que a gente faz? A gente tenta organizar de maneira a minimizar a contaminação. Então, os materiais de limpeza, aí é inegociável, ele não pode ficar no mesmo ambiente que os alimentos, né? Vai ter que ficar lá na salinha separado. Agora, se eu não tenho onde guardar os utensílios, e aí acaba tendo que ser no mesmo ambiente onde eu guardo os alimentos, a gente separa por zonas, né? Então, separa uma estante só para utensílios e o restante para armazenar os alimentos. Não pode deixar desorganizado, né? Bagunçado. E aí tem que garantir também o fluxo de ar, tem umas questõezinhas assim para não dar gorgulho, né? Não dar traça, borboletinha. Eu faço isso, eu boto os vasos plásticos e as panelas de um lado, nas prateleiras, e a merenda armazeno toda assim na frente para não ficar abafada também. Uma questão que eu li aqui na postilha é da tela na janelinha. A janela de lá não tem tela. A janelinha. É de vidro, mas não tem tela. E tem que ventilar, porque se a ventilação não é adequada, começa a dar gorgulho, começa a dar várias coisas.
Eu lendo a apostila e fui descobrindo alguns pontos e lembrando de onde eu trabalho, apesar que é uma escola grande e tudo, mas mesmo assim eu fiquei lembrando. Aí eu falei, não, vou perguntar isso à prova. Era só isso, obrigada. Certo, por nada. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Não está aparecendo a solicitação de Tassiana, não, para entrar. Pode ser a conexão. Então, pessoal, continuando. Aqui, né, como eu estava dando exemplo para vocês, a depender do tipo de alimento, a gente vai ter adesões diferentes, né? Então, assim, se a gente produz um alimento que ele é rico em carboidrato, por exemplo, a polpa de fruta, né, que ela é rica em carboidrato, ela é bastante solúvel em água, então é de fácil limpeza, de fácil remoção, né? A sanitização, a limpeza e a sanitização vão ser tranquilas, né? A gente vai usar o detergente, uma buchinha, enxagou e o sanitizante. Agora, quando é um alimento que tem bastante proteína, principalmente se a gente aquece essa proteína, né? E aí a gente vem aqui com leites e derivados, né, pasteurizadores, produção de queijo, produção de requeijão, de doce de leite. Nessas proteínas, principalmente quando aquecidas, elas se tornam insolúveis em água, né? Então a gente vai ter que usar os detergentes alcalinos, tá? E depois os detergentes ácidos. Se for aquela sanitização que a gente vai ver mais à frente, né, lá em higiene, em CIP, né, sistema fechado, aí a gente vai também ter que usar, né, geralmente usa soluções alcalinas a quente, ácidos e depois enxágua, porque é bem difícil, né, remover. Pronto, tira uma dúvida. Detergentes alcalinos é esse comum que a gente usa? Não, esse comum que a gente usa é detergente neutro. E é produto específico para limpeza industrial. Entendi. Obrigada. Tá? Nada. Os lipídios, então, de novo, eles são insolúveis em água também, né? E só que a gente remove com detergentes alcalinos. Deixa eu botar a lista para vocês, né? O pessoal pediu. Vou botar aqui no chat. E os sais, né, também bastante importantes lá quando a gente fala de lácteos, principalmente, né, eles são solúveis em água e em ácidos, mas se a gente aquece, né, ele também corre mais o risco de incrustar. Sais também é um assunto importante. Eu não sei se vocês já ouviram falar em água dura. Já ouviram falar nesse termo? Água dura? Sim ou não? Não, eu nunca ouvi falar, não. E água salobra? Já. Água de coco, por exemplo, água de cisterna. A água daqui de Candela é salobra misturada com a doce. Sim. Antigamente era 100% salobra, aí conseguiram aí uma nova que veio misturada. Melhorou, que endurecia os cabelos todos. O shampoo não ensaboava. Não ensaboava. Eu fiz dei esses dois nomes para vocês, porque fica mais fácil da gente associar, né? O pessoal, a gente está mais habituado a ouvir, né, esse termo, água salobra, mas o termo técnico é água dura, né? O que é isso? Né? É uma água que ela é rica em sais minerais, geralmente em cálcio e magnésio, tá?
E aí, esse cálcio e esse magnésio, eles fazem esse efeito que Domingos, que Edgar citou aí, né? Que é o efeito de não espumar, tá? Ele não, não espuma essa água, né? Então, pensem aí, o que acontece? A gente está falando o tempo inteiro aqui de usar detergentes, de limpeza mecânica e tudo mais, e a espuma, a formação de espuma não é só para ser agradável, não, tá? Ela é importante durante o processo de limpeza. Então, a água dura também dificulta esses processos de higienização, tá? Porque não forma espuma, interfere na ação dos detergentes, e ainda tem essa questão de, no caso de equipamentos quentes, que, por exemplo, usam resistência, né? Vou dar um exemplo aqui. Pode ser uma caldeira que use resistência, ou então vamos colocar um banho-maria, né, um tacho encamisado, né, agroindústrias de doce, de laticínios, de polpa de frutas pasteurizadas, sucos pasteurizados, né, usam esses tachos que eles são encamisados. Então, dentro tem água quente, é como se fosse, né, um banho-maria, vamos colocar assim. Ele tem água quente ali dentro entre as duas paredes que formam esse tacho. E aí o aquecimento pode ser tanto pela caldeira lá fora, né, por carvão, quanto pode ser o aquecimento por resistência elétrica. E o que acontece? Essas resistências de alumínio ou de cobre, qualquer dessas resistências elétricas de metal, se ela entra em contato com essa água dura, né, por muito tempo, essa água dura, ela vai, os sais da água vão começar a se depositar em cima da resistência, tanto que quando a gente vai trocar, a gente vê que a resistência está branca, ou com alguns pontinhos verdes quando ela é de cobre, né, mas ela fica com uma camadinha branca. E aí esse cálcio e o magnésio, ele diminui a transferência de calor da resistência para a água, então o equipamento começa a não aquecer adequadamente, e além disso pode promover a corrosão, então é muito comum a resistência estourar, ela romper por conta dessa água dura, tá? Então a água dura, a água salobra, né, é um problema, um grande problema, vou colocar assim, para a indústria de alimentos, né, para a agroindústria. Então, a gente não consegue usar essa água nem na produção, nem na higienização. Ela é ruim para as duas coisas, tá? Pessoal perguntando aqui, vamos lá. Se água salgada é água dura, né, que a gente fala, serve na medicina? Não necessariamente, tá? Não vai causar, vamos colocar assim, né, não vai causar doença, mas também não causa benefícios, não, tá? Não é comprovado cientificamente de que tem algum benefício. Claro, né, ela tem um pouco mais de cálcio, de magnésio, são minerais importantes, né? Então não tem problema a gente consumir essa água. O problema é se o nível for muito elevado, porque aí sim pode sobrecarregar os rins, por exemplo, né? Mas, no geral, não tem grandes problemas, não, o consumo, né? Quando a gente não tem outra opção. No geral. Lembrando que todos os excessos são ruins. Até excesso de coisas boas também acaba sendo ruim. Então, aqui eu já expliquei, né, os processos. A pré-limpeza, que é a remoção da sujeira grossa, né? A limpeza principal, que a gente usa o detergente, né, geralmente lá nas fritadeiras, fornos, coifas, ainda um desengordurante, e o enxágue para remoção
do que ficou. E a sanitização, que a gente pode usar, né, os sanitizantes que eu já expliquei, hipoclorito, álcool, etc. Vapor ou água acima de 82 graus Celsius, 80 graus Celsius geralmente, né? O enxágue final vai remover os sanitizantes, aí a gente tem que ler o rótulo, tá? Porque, como eu expliquei para vocês, se é uma higienização de final de dia, né? Eu sanitizei as paredes e os pisos com hipoclorito diluído, então eu não preciso fazer esse enxágue, tá? Porque até o dia seguinte, provavelmente esse hipoclorito já se degradou todo. O álcool a gente já não enxágua de jeito nenhum, né? Deixei ele evaporar também. E a secagem realizada naturalmente, a gente só tira os excessos, né, de água com rodo, nunca panos, como eu falei. E aqui, trazendo um pouco do preparo. É verdade. O preparo das soluções de limpeza, tá? Aqui, então, eu vou dar um destaque para 100 ppm e 200 ppm, que aí são as que a gente mais vai usar, tá? Então, para a gente preparar uma solução 100 ppm, né? Vamos dizer que a gente vai depois de enxaguar, a gente vai jogar essa solução de hipoclorito de sódio diluído nas paredes e no piso e deixar secando até o dia seguinte, né? Puxa o excesso e deixa até o dia seguinte, sem enxaguar. Então, como é que a gente vai preparar essa solução a 100 ppm? São 200 ml de água sanitária 2,5% para cada 50 litros de água potável, tá? Água sanitária 2,5% é essa água sanitária que a gente usa em casa, certo? Ela tem que ter geralmente aí de 2 a 4% de hipoclorito de sódio, mas gira em torno aqui, a maioria em 2,5%, então é esse valor adequado. Deixa eu ver aqui se atualizou o chat. Acho que não. Então, esse aqui é que a gente mais vai usar, 100 ppm. Geralmente, para a gente fazer higienização de alimentos, né? A gente também pode usar de 100 a 200 ppm, igual a gente faz para higienização de utensílios, tá? Aí lembrando que os alimentos têm que ser obrigatoriamente enxaguados. E se a gente está fazendo essa higienização para iniciar a produção, aí a gente também enxágua, tá? Agora, se ela é do final do dia, para deixar para o dia seguinte, não precisa enxaguar, pode deixar agindo lá nas superfícies. Opa. E aqui, pessoal, falando um pouco do controle integrado de pragas, né? Então, quando a gente fala de controle integrado, a gente tem que pensar em tudo que pode favorecer ou desfavorecer a permanência dessas pragas nesses ambientes de produção, né? Então, quais são as pragas mais comuns? Né? Vamos colocar esse nome, que é o nome mais usual, né? Então, quais são as pragas mais comuns? Roedores, né? Principalmente os ratinhos, insetos e pássaros, tá? Eles representam perigos tanto físicos, né? Soltar pelo, pena, asa, pata, né? Essas confusões aí que se encontrar no alimento é um grande problema. E biológicos também, porque eles são vetores de micro-organismos, né? E de doenças graves, inclusive. A gente tem muito medo de rato, pessoal, né? Por causa da leptospirose e companhia, mas pássaros também geram doenças gravíssimas, né? Desde a salmonelose, eles são reservatórios naturais da salmonela, né? Então, salmonelose, febre tifoide, doenças respiratórias também podem ser causadas, né, por fungos.
os insetos podem caminhar no lixo, em ambientes, né, contaminados e trazer essa contaminação, então também é um perigo, tá? Controle, como é que a gente controla, né, então, esses animais, né? Então, a gente controla, primeiro, as portas e as janelas têm que estar bem ajustadas, né? Então, não pode ter uma janela com um vão dessa altura, uma porta com um vão muito grande, né? Tem que estar bem ajustada ao batente e com telas milimétricas laváveis, como eu já falei com vocês antes. A manutenção dessa limpeza, da sanitização também já afasta, né, esses animais. O acondicionamento dos alimentos tem que ser adequado, né? Então, a gente não pode deixar sacarias, caixas diretamente no chão, né? A gente tem que colocar nos pallets, né, nas plataformas ou nas prateleiras. Tem que ter uma ventilação adequada, né? Então, a gente tem que deixar um espaço entre os pacotes de alimentos, vamos colocar assim, se a gente tem volumes menores, né? Tem que deixar um espaço para circular o ar. Se for sacaria, a gente tem que amarrar ela, né, adequadamente, tanto para não cair, né, não causar acidente, quanto para permitir a ventilação adequada também. E longe de paredes, tá? Então, a gente ainda vê muita prateleira, né, Dona Nilza deu o exemplo aí, na alimentação escolar ainda é muito comum as prateleiras feitas da própria alvenaria, né? E aí é um problema, porque fica em contato direto com a parede, né? Pode favorecer para a umidade, para o crescimento de fungos né, fungos em geral, para dar gorgulho, para aparecer formiga, né? E outros insetos, né? Então, o ideal é que a gente tenha prateleiras que fiquem afastadas da parede, e aí a importância de uma estrutura boa, né? Por isso que geralmente são prateleiras de inox própria para essas áreas de produção, né? Para a gente conseguir afastar. Se a gente não tem, né? Porque são caríssimas essas prateleiras, se a gente não tem condição, eu não vou produzir, minha agroindústria vai parar de produzir só porque eu não tenho uma prateleira que aguenta ficar afastada da parede, não é isso, né? Então, a gente usa o que tem, mas afastando o alimento da parede, tá? E mantendo a higiene e a circulação de ar ao redor deles. O destino adequado do lixo também é muito importante, né? Então, não deixar material em desuso, não deixar lixo acumulado ao redor da área de produção, tá? Eu gosto sempre de fazer esse destaque, e principalmente em agroindústria de frutos, eu já vi isso em alguns lugares, o pessoal descarta, né, ao redor da agroindústria, os resíduos, e não é um descarte adequado, né, porque por mais que seja resíduo de vegetais, o fato de eu descartar, de eu jogar ele, né, ao redor da agroindústria, isso não é compostagem, né? Eu só estou jogando lixo ao redor da agroindústria, né? Então, ou bem a gente faz a compostagem adequada, né? Faz as caixas adequadas para fazer essa compostagem, ou faz a compostagem direto no solo, mas sempre recobrindo com terra, né? Porque se ele ficar ali exposto, isso vai atrair, sim, insetos, moscas, baratas, roedores. Na zona rural, que tem criação, por exemplo, a gente ainda encontra bastante criação de suínos soltos, né, uma questão cultural, atrai esses suínos também ao redor da agroindústria, né, então é bastante complicado, a gente não pode estar descartando de todo jeito o nosso resíduo. O ideal é fazer coleta seletiva, e o que a gente não pode compostar ou destinar para alimentação animal, dar o destino adequado, né? Deixa eu ver o que o pessoal falou aqui no
chat. É verdade, né? As donas de casa precisam adotar, as donas e os donos de casa, adotar essa rotina de limpeza. Mas sabia que conforme a gente vai trabalhando com essas coisas, a gente vai ficando meio neurótico. A gente acaba adquirindo um certo toque, vamos colocar assim, até dentro de casa mesmo. Essa organização e essa higiene é uma coisa que a gente acaba levando para a vida. A gente começa a ver contaminação em tudo. É muito, é um ponto positivo, né? Um ponto positivo, não é ruim, não. Além de fazer esse destino adequado do lixo, a gente tem que fazer, periodicamente, né, a desratização e a desinsetização. A cada 6 meses ou a cada 4 meses, aí vai depender do plano da empresa, né? Por quê? Porque não é a gente que faz. Eu não posso comprar o inseticida e aplicar na agroindústria, né? A gente não pode fazer isso, porque esses inseticidas, eles são, sim, aí um risco grave para a saúde, né? De contaminação dos alimentos e assim por diante. Então, a gente tem que contratar uma empresa especializada, mais um custo para a agroindústria, né? Então, tem que se organizar, certo? Porque a legislação diz que tem que ser uma empresa certificada, e aí, de novo, a gente tem que ter o registro da desratização e da desinsetização. Eles deixam tipo um certificado, né, com a gente, e os registros do composto químico que foi utilizado, as orientações antes e depois, né, que devem ser feitas antes e depois da desratização e da desinsetização, né, porque a gente tem que lavar tudo, cobrir os alimentos, cobrir os utensílios, para eles aplicarem o produto, e aí no dia seguinte, né, geralmente, ou se for no final de semana, né, na outra semana, a gente vem e higieniza tudo antes de começar a produção, para reduzir o risco de contaminação. Uma coisa fixa que se faz bastante hoje em dia, e que é bem legal, é bastante eficiente, é a instalação de armadilhas. Não sei se vocês já viram esse tipo de armadilhas. Eu coloquei 2 exemplos aqui para vocês, né? Primeiro, uma armadilha ultravioleta, que é para pegar mosca. Isso aqui é bem, bem legal, tá? Porque ajuda, né? Além das telas, principalmente aqui que é muito quente, né? Aqui na Bahia, quando chega a época de dezembro, janeiro, fevereiro, até agora, março, ainda tá aparecendo umas moscas, né? Por mais que a gente deixe tudo limpo, por mais que tenha tela em tudo, tem hora que ainda entra, né, mosca na produção. Então, o que é isso? Ela é uma armadilha luminosa, que a gente fala, tá? Que aqui dentro tem uma lâmpada UV, tem outros modelos, mas o básico é tudo assim, tá, gente? Tem uma lâmpadazinha UV e tem tipo um papelzinho colante, né? Então, a mosca entra aqui dentro, porque ela é atraída pela cor da lâmpada, e aí chega aqui dentro, ela cola no papel, ela não consegue sair e morre, né? Então é uma armadilha de mosca, tem que ser limpada, né, periodicamente também, e aí os fornecedores também explicam como é que é. Esse aqui a gente pode comprar, tá? Não precisa ser a empresa certificada para deixar lá não, que aí eles cobram mais caro por causa do comodato, né, que faz. Então, não precisa. Esse aqui a gente pode comprar e instalar mesmo. Esse aqui não, esse aqui geralmente é das empresas, né, apesar de poder comprar também. Mas geralmente são eles que lidam. São as armadilhas para rato, né, o rato entra aí dentro e tem um sistemazinho, ele não consegue sair. Então, é mais uma coisa para auxiliar no controle. E aqui só é lá da cartilha que eu passei para vocês da Anvisa, né? Para a gente ver o contraste. Então, se a gente for olhar aqui tudo que tem de errado, né? Bicho na área de produção, gato aqui, mosca para tudo quanto é lado, lixo aberto, sujeira acumulada, né? De muito tempo,
a gente vê rachaduras na parede, a pia cheia de coisa suja, né? Então, isso aqui é um prato cheio para as pragas, né? E para a contaminação em geral também, né? E aqui o contraste, que é como a gente tem que manter, né? Tudo organizado. Então, primeiro, é uma questão de organização. E, em segundo lugar, aí sim, né? A limpeza e a sanitização, a higiene, né? Então, a organização e a higiene caminham juntos, né? Elas caminham juntas. Se a gente chega numa agroindústria e ela está toda bagunçada, toda desorganizada, o estoque de todo jeito, então ali a gente só de olhar aquela desorganização, a gente já sabe que tem um risco de contaminação, né? Quanto mais desorganizado o local, maior os riscos também, né? Então, o que a gente faz com os resíduos, né, com lixo? Então, a área de produção, ela deve ter sempre lixeiras de fácil limpeza, e aí podem ser de inox ou de plástico, né, mas elas têm que ser de um material que seja lavável, né, que seja de fácil limpeza, e o acionamento tem que ser com pedal, né, não pode ficar destampado, então tem que ter tampa com acionamento por pedal, para a gente não estar pegando, né, no lixo. E aí também é uma questão de hábito, né, porque assim, tem hora que, mesmo tendo o pedal, o pessoal ainda tem o hábito de meter a mão lá na tampa do lixo para abrir, né, e isso é contaminação cruzada na certa, tá? Então, também tem que se policiar, né, conscientizar os manipuladores a usarem o acionamento por pedal. O lixo tem que ser retirado frequentemente para fora da área de preparo, em sacos bem fechados, mas fazendo esse destaque, frequentemente, desde que não seja no momento em que a gente está produzindo, né, algum alimento. Se for inevitável, né, o lixo está muito cheio, a gente precisa tirar no momento em que está sendo preparado, então, o alimento, então tem que ser uma pessoa específica para fazer a retirada do lixo, tá? Ela não pode retirar o lixo e voltar para a produção para manipular alimento, certo? Por conta do risco de contaminação, tanto das mãos quanto da própria roupa, né? E assim por diante. E mesmo essa pessoa que faz, né, exclusivamente isso, após o manuseio do lixo, deve lavar as mãos. Se a gente não tem uma pessoa exclusiva para fazer isso, então a gente tira esse lixo depois que terminar a produção, tá? E o lixo também, a gente tem que pensar nele, não só pela questão da contaminação, né? Além dele poder atrair insetos, é uma questão ambiental também, né? Então a gente tem que dar um descarte adequado para esse lixo, tá? Então, como eu já falei, coleta seletiva é o ideal. O que dá para destinar para alimentação animal, a gente usa para alimentação animal. O que dá para ir para compostagem, vai para compostagem. E para o resto, a gente dá um destino adequado, certo? Então, como eu falei aqui, né, dar a destinação adequada, desenvolver subprodutos quando a gente puder também, né, é interessante, certo? Então, se eu tenho uma produção de polpa de maracujá, por exemplo, eu posso produzir farinha da casca de maracujá, né, para dar um destino para essas cascas. Ou eu posso retirar o albedo lá do maracujá e integrar na minha produção, desenvolver pectina para fazer geleias, né, e assim por diante. Algumas agroindústrias, principalmente de produtos vegetais, né, já vi bastante o pessoal integrar com a produção. Aí tanto dá para integrar com a produção de suínos, né, quanto com a produção de peixes, né.
usa os resíduos para a produção de ração para peixes. É uma possibilidade. E galinha e tudo que a gente pensar, né? Dá para fazer essa ração com esses resíduos. Ô, professora Jéssica, Oi. só um minuto. Em relação a essa destinação dos resíduos, né? Essa responsabilidade ambiental. No caso, as pessoas que estão ligadas à agroindústria, elas passam por algum tipo de capacitação? Ou a gente mesmo que vai estar falando sobre isso, sobre essa responsabilidade ambiental? Mas qual seria essa responsabilidade ambiental? Como fazer isso, entende? Sim. Assim, o que acontece? A gente pode falar sobre isso também, né? Porque quando a gente se torna, né, por exemplo, um responsável técnico de uma produção, a gente tem que estar ligado em tudo, né? Desde a parte legal, a parte fiscal, a parte de produção, a parte de destino dos resíduos. Lógico que ninguém sabe tudo 100%, mas a gente tem que saber pelo menos o mínimo de tudo, né? E aí a gente pode também promover esses treinamentos, ou pode fazer parcerias, né, com alguma instituição para promover esses treinamentos, né? Tem instituições que fazem isso. É muito interessante a gente dar um destino sustentável, porque existem vários editais, né, editais que fazem o aporte financeiro mesmo. A gente faz nessa destinação, e aí esses editais, tem bastante editais assim, né? Vou dar um exemplo aqui. Tem o edital do Banco Itaú, né? Que é o Itaú, é o Ecos, é uma coisa assim, a fundação deles, que eles financiam, né? Por exemplo, a produção de alimentos que seja feita de forma sustentável, ou que tenha a intenção de fazer de forma sustentável, né? Então, por exemplo, a gente já concorreu a um edital assim, a cooperativa acho que chegou bem próximo de ganhar, e aí eles fazem a contabilização, tipo, por crédito de carbono, né? Então, tipo, se você não fazia compostagem, e a partir de agora você vai fazer a compostagem, aí o seu crédito de carbono vai subindo, entendeu? Se você antes não destinava para alimentação animal seus resíduos e agora destina, aí vai subindo. E aí eles financiam com 20 mil, 50 mil, e é a fundo perdido, né? Eles dão tipo um prêmio, né? Vamos colocar assim, para essas iniciativas, tá? E dessa mesma forma tem outros vários, né? Tem da Consul, que é mais voltado também para mulheres, né? E aí, assim, tanto a gente beneficia, né, tem essa responsabilidade com o meio ambiente, quanto a gente também pode concorrer a esses editais, por exemplo, né? E, assim, existe também a responsabilidade legal, né? As pessoas estão cada vez mais engajadas com essas questões ambientais. E aí, se a gente por exemplo, como eu falei, né, uma agroindústria faz o descarte que é inadequado, ela pode ser sim denunciada para os órgãos ambientais e ser multada, né? Então é um grande problema isso também, né? Então a gente tem que estar sempre atento a tudo isso, tanto por uma questão de responsabilidade ambiental, quanto para evitar problemas futuros também, né? Multas e assim por diante. A legislação de agroindústria prevê a parte ambiental. A professora Isabel, acho que vai dar a disciplina, não sei se para vocês, acho que é para outra turma, que é de gestão ambiental, né? Ela vai entrar mais detalhadamente nessa legislação, tá? As agroindústrias, é bem legal mesmo. Certo? E aqui já é tema da próxima aula. A gente vai falar sobre higiene dos alimentos na próxima aula. Então, pessoal, por hoje é isso. Alguma dúvida?
Professora, eu queria tirar uma dúvida. Pode falar. Um exemplo, se a gente estiver fazendo um preparo de uma carne e vamos utilizar vários tipos de temperos e ervas, os utensílios que a gente está manipulando naquele momento, ele precisa ser toda hora higienizado? Vamos supor, eu cortei agora um tomate, aí eu vou precisar colocar outros temperos, eu tenho que estar lavando toda hora ou a mesma faca pode ser usada? Você está falando em casa? Não, vamos supor, se eu tivesse no agroindústria fazendo um preparo de uma carne. Certo. Ok. A gente fala que o ideal é que a gente higienize, né, as mãos e os utensílios sempre que a gente muda de operação, tá? Então, só que assim, por exemplo, nesse exemplo que você me deu, né, que eu estou fazendo o alimento carne, tá? E tudo vai passar pelo tratamento térmico, certo? Então, eu estou usando uma tábua para cortar os vegetais, as ervas que vão para esse preparo dessa carne, né? Desse ensopado, não sei. Então, eu vou ter essa tábua para esses vegetais que já estão lavados, né? E aí a gente pode cortar ali tudo para esses vegetais, tá? A faca para cortar a carne e a tábua de cortar a carne tem que ser outra. Não pode ser nem a mesma, não é nem uma questão de lavar, tá? A gente usa utensílios separados por conta do risco de contaminação cruzada. Se vai todo mundo para dentro da panela, tranquilo, né? Vai ser coccionado, passar um tempo lá tranquilo. Agora, se for aquele exemplo de depois que a carne já está pronta, eu vou acrescentar um, um cheiro verde, né? Uma erva para dar um aroma naquela carne. Então eu tenho que usar tudo lavado. A tábua tem que ser lavada de novo, a faca tem que ser lavada de novo. E essas ervas elas têm que ser sanitizadas em hipoclorito, né? Porque elas não vão passar pelo tratamento térmico, né? A gente vai jogar só ali para dar o aroma, tá? Era isso? Sim, e quando a gente vai armazenar, vamos supor, alface, coentro, que a gente faz o tratamento com hipoclorito e é armazenado na geladeira, quando for ser utilizado no outro dia, ele precisa fazer novamente essa técnica ou não? Não, uma vez que foi sanitizado, está sanitizado, tranquilo. Tem empresas que já vendem, inclusive, esses produtos já sanitizados, né? Vende para hospitais, para restaurantes universitários. Então não tem problema, não. Tem que só ser sanitizado, né? Bem, professor, e qual é o prazo dessa hortaliça que eu possa guardar ela já sanitizada? Porque às vezes eu guardo aqui, mas eu não sei assim, até quantos dias eu posso deixar. Então, depende. Se você sanitizou e armazenou nela bem armazenada, se está tudo ali limpo, não vai recontaminar, né? Então não tem problema. Agora, hortaliça, a questão é que a durabilidade dela mesmo não é muito alta, né? Ali, geralmente, 3, 4, 5 dias, ela já está começando a ficar ruim, né? A durabilidade vai ser influenciada muito mais por essa sensibilidade dela mesmo do que pela higiene, vamos colocar assim, né? Pela sanitização. Até porque para sanitizar, a gente acaba danificando a estrutura do vegetal um pouco, né? A gente vai ter que desfolhar, vai ter que tirar as raízes, e isso em si já reduz a durabilidade. Eu coloquei a lista, vou colocar de novo, que pode ser que nem todo mundo pegou, né? Certinho, gente.
Eu vou interromper aqui a gravação, então, para a gente falar sobre os horários da aula, né, que o pessoal pediu.